Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
quero compartilhar um pensamento com você, algumas reflexões, alguns pensamentos que eu creio que vão edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida. Em todo tempo é muito importante sabermos nos posicionar, sabermos como os nossos pensamentos devem estar orientados. E eu percebo assim, nesses tempos que nós estamos vivendo, que em momentos severos, em circunstâncias às vezes difíceis, algumas lutas, algumas situações mais pesadas, nós somos tentados a colocar o foco dos nossos pensamentos, da nossa atenção, do nosso olhar para as nossas próprias vidas. Ter uma autoconsciência, uma consciência às vezes mais focada, mais centralizada nas circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Temos a tendência de observar com mais atenção, valorizar mais as dores que nós estamos sentindo, as perdas que eventualmente nós venhamos a sofrer. Em momentos de luta, em momentos de crise, em momentos como este que nós estamos vivendo, do ponto de vista global, nós somos incentivados por todas as notícias que estão ao nosso redor, pela nossa própria alma. Nós somos tentados a observar, a colocar o maior foco, inclusive nos sintomas do nosso corpo. Hoje você sabe que você tossiu um pouquinho mais, você já fica preocupado. Você sentiu algum desconforto no seu corpo, você já fica atento. A nossa atenção ela fica mais aflorada para nós mesmos. Mas, eu quero chamar a sua atenção para um texto que o salmista, ele, certa vez, ele mencionou, nos chamando a atenção para tomar cuidado, exatamente com essa tendência, com essa tentação de focarmos nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nas dores, nos sintomas. E o salmista, ele disse assim, você conhece esse texto: elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Eu poderia gastar um tempo a mais falando a respeito, explicando um pouquinho mais esse texto, mas dá para entender claramente no que o salmista compartilhou aqui. O nosso socorro não está na nossa atenção aos problemas. O nosso socorro não está na nossa boa consciência, apurada consciência, acurada consciência das dificuldades, das dores, dos problemas, das lutas, do sofrimento, da dor. Mas sim, a nossa salvação vem do Senhor. Portanto, o salmista está chamando a atenção, a palavra de Deus está nos chamando a atenção, cuidado, para não colocar excessivamente os seus olhos nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, porque a sua salvação não está aí, não está nesse foco. Mas a sua salvação, ela se encontra no Senhor. Levante, portanto, os seus olhos, eleve os seus olhos ao Senhor. Dentro desse pensamento, dentro desse raciocínio, eu gostaria de chamar a sua atenção para que percebamos que quando Jesus ele veio a este mundo, a esta terra, Jesus ele provocou um fenômeno, onde o foco estava voltado, o foco das pessoas estava voltada para que elas observassem, elas valorizassem o momento de dor que elas estavam vivenciando, estavam experimentando. Lembre que na época que Jesus veio à terra ali, à região, ao país, Israel, e naquele momento Israel estava debaixo do jugo romano. Israel, as pessoas, os cidadãos daquele lugar, elas precisavam pagar impostos ao Império Romano. Elas deveriam viver de acordo com as orientações vindas de Roma. Era uma posição, era uma circunstância naquele tempo de escravidão. E as pessoas, portanto, estavam focadas nisso, buscando uma libertação daquele cenário, daquele contexto. Elas estavam muito claramente valorizando o sofrimento que elas vinham passando. Mas de repente Jesus vem ao mundo
E quando Jesus vem ao mundo, ele gera esse fenômeno onde as pessoas, de repente, começam a colocar o foco das suas vidas, não apenas nas suas dores, nos seus sofrimentos, mas agora algo tira a atenção delas desse fato, dessa circunstância, dessa dor, e elas passam agora a olhar para Jesus. E elas começam agora a querer entender quem é Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, os seus passos, as suas palavras, as suas ações provocaram espanto, a ponto de levarem por diversas vezes a uma pergunta: quem é este? Quem é este Jesus? Deixa eu comprovar isso para você, deixa eu ler alguns textos onde nós percebemos que por onde Jesus passou, ele provocou esse fenômeno de mudança de foco, onde as pessoas estavam olhando para uma situação e de repente passam a olhar para Jesus. Veja o que nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 10 e versículo 11. O texto diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Apenas de Jesus entrar em Jerusalém gerou uma agitação na população local que perguntava: quem é esse? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, na Galileia. Veja este outro exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 48 e versículo 49. Então, Jesus disse a ela, disse a uma mulher, nós vamos falar daqui a pouco dessa mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a se perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Percebe que as ações de Jesus, elas não eram ações ordinárias, não eram ações comuns, não eram as ações que todos esperavam que se tivesse. Jesus tinha uma postura diferente e chamava a atenção das pessoas para que elas tivessem então um foco diferenciado, a ponto de que elas perguntavam entre si: quem é este? Veja este outro cenário também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Deixa eu falar um pouquinho deste cenário aqui. Os discípulos estavam junto com Jesus em um barco e de repente Jesus adormecido ali no barco, os discípulos começam a passar por um momento de dificuldade, um momento de luta, uma tempestade se levanta e começa a açoitar aquele barco, as ondas começam a balançar aquele barco, o vento começa a jogar água para dentro daquele barco, um ponto tal que aqueles discípulos experientes na navegação, experientes em conviver naquele ambiente, eles perceberam que aquela tempestade os levaria à morte. Nós vemos que no diálogo que eles têm com Jesus, eles levantam essa consciência. Eles têm a consciência da dor, do perigo, a consciência de que eles estão vivenciando, estão passando por um momento que pode inclusive levá-los a perecer. Mas esse mesmo texto mostra então que quando eles acionam Jesus, quando eles chamam Jesus, Jesus entra em contato com aquele cenário e aí vem a solução. Perceba que essa história, esse texto nos mostra que a solução não está em termos consciência das dificuldades que estamos sofrendo, mas sim em chamar Jesus para que Ele haja dentro das nossas vidas, diante dessas circunstâncias. Percebe isso nessa história? Consegue perceber esses valores sendo demonstrados aqui? Enquanto eles estavam olhando o vento, olhando as ondas, olhando aquela tempestade que estava açoitando o barco, eles tinham a consciência: nós vamos ser destruídos. Mas quando eles ativaram Jesus, chamaram Jesus, aclamaram por Jesus, eles viram a solução. E nós muitas vezes nesses tempos, nós somos tentados, como eu estava explicando, nós somos tentados a olhar para as dificuldades, para as ondas, para o vento, para a chuva, para a situação difícil, para os diagnósticos que têm sido ditos. Só que a solução não está nisso. A solução está em dizer: ei, Jesus, venha cá.
Ei, Jesus, eu quero te apresentar essas circunstâncias. Na verdade, o mais correto ainda é dizer: ei, circunstâncias, eu quero te apresentar Jesus. Jesus, o Senhor é a solução. É o Senhor que resolve, e é isso que nós vemos acontecer nessa história, quando Jesus então se levanta e ordena aquelas circunstâncias que elas cessem, e imediatamente existe uma calmaria, existe um sossego, existe paz restabelecida. Essa história ela nos mostra claramente a importância de colocarmos o nosso foco no lugar correto, em Jesus. Essa história nos mostra a importância de termos um pensamento, termos a nossa vida e as nossas palavras bem direcionadas, bem focadas. Um último exemplo que nós podemos perceber, a admiração e o interesse que Jesus gerou em torno de si, está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. E o texto diz assim: Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas pessoas, naquela época, estavam com esse questionamento: quem é este? Quem é Jesus? E muitos encontraram a resposta e aceitaram a resposta. Conheceram a Jesus e permitiram que Jesus entrasse nas suas vidas. E tiveram, portanto, como consequência, as suas vidas transformadas. Outros, porém, se fecharam para o novo e não usufruíram do poder de Deus. Percebe que é uma decisão minha e sua ter os nossos olhos focados em Jesus, usufruímos desse relacionamento e da presença dEle. Olhamos, colocamos os nossos olhos focados nas circunstâncias, nos problemas, e de repente nós estamos nos vendo ser naufragados. Eu quero te convidar a colocarmos o nosso foco naquele que tem todo o poder, aquele que muda histórias, para conhecermos um pouco mais de quem Jesus é e do que Jesus faz. Quero te convidar agora, nesse momento, nesses próximos minutos, a termos essa jornada, essa reflexão, buscarmos essa resposta a esta pergunta que foi levantada aí diversas vezes: quem é Jesus? Quem é este? E eu quero aqui, não impossível chamar e falar a respeito de todas as características de Jesus, mas eu quero chamar a atenção para algumas essenciais que consolam o meu e o seu coração. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, de quem é Jesus. Quem é este? Jesus é aquele que perdoa e salva. É muito comum, quando pessoas passam por situações de dificuldades, adversidades, enfermidades, lutas, estão passando por um tempo de frustração, um tempo de complicação nas suas vidas. É muito frequente, é muito corriqueiro que as pessoas comecem a refletir e comecem a considerar quais são as ações, quais foram os erros que elas cometeram que justifique elas estarem atravessando aquele cenário, aquela situação de dificuldade. Você já deve ter ouvido expressões do tipo: Deus, aonde foi que eu errei? As pessoas, elas passam com frequência a ter pensamentos de culpa, a ter pensamentos de condenação, de autocondenação. Muitas vezes Satanás se aproveita desses momentos para apontar o dedo e acusar. E as pessoas começam então a refletir, pensar: eu estou passando por essa dificuldade, por essa doença, por essa luta, por essa dificuldade financeira, e eu sei que eu estou passando isso porque eu fiz assim, assim, assim errado, eu tomei essa e essa decisão que eu não devia, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, e agora eu estou pagando pelos erros que eu mesmo cometi. Esse é um pensamento frequente. Você que me ouve, você que está aí nesse momento conectado com a gente,
talvez você passe por momentos assim, talvez você esteja vivendo um tempo assim, onde situações adversas, dificuldades têm vindo e ferido a sua vida, machucado você, a sua casa, a sua família, e talvez tenham vindo pensamentos à sua mente, querendo provocar você a se sentir culpado, até mesmo se sentir merecedor de estar passando por essas situações. Qual o problema de nós nos sentirmos condenados? Você, quando se sente condenado, você acha que é justo estar atravessando esse problema. Portanto, você não se posiciona de uma forma a combater, de resistir esse mal, você aceita esse mal porque você acha que isso é justo. Mas o que eu quero te dizer hoje é: Jesus é aquele que perdoa e salva. Jesus é aquele que perdoa e salva. Deixa eu te mostrar em alguns exemplos essa verdade. Primeiro quero ler para você o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O texto diz assim, um dos mais lindos textos bíblicos que nós encontramos: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Queridos, esse texto ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, porque ele revela, em primeiro lugar, Deus Pai nos ama. Deixa eu falar isso olhando para você. Deus ama você. E o amor de Deus pela sua vida foi ao ponto de dar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele então veio como expressão do amor de Deus por você e por mim, por este mundo. E o texto ainda nos diz que Jesus veio ao mundo não para trazer condenação. Perceba que a palavra de Deus está aqui ressaltando, chamando atenção para uma verdade que muitas pessoas teriam dúvidas. Muitas pessoas pensam que aproximar-se de Deus é arriscado, é perigoso, porque Deus pode trazer condenação sobre as suas vidas. E esse texto está dizendo que o amor de Deus revelado em Jesus veio não para trazer condenação, mas para trazer salvação. Tenha isso claro no seu coração, na sua vida. Esta é a verdade da palavra de Deus. Se você tem receio de se aproximar de Deus, porque você acha que você não é digno, você acha que você não pode, você acha que você já cometeu erros demais e que Ele não vai aceitar, Ele vai castigar você, ajuste o seu pensamento, porque a palavra diz que esse não é o amor de Deus. O amor de Deus expresso em Jesus, Ele não te condena, Ele te salva. Ele salva a sua vida. Vamos ver isso claramente acontecendo enquanto Jesus estava aqui na terra. Veja essa história desta mulher que lemos há pouco, agora vamos ler o contexto. Lucas 7, versículo 37, versículo 38. O texto diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Olha que ensinamento que esta mulher nos dá. Essa mulher, ela foi colocado um rótulo, um crachá, chamada nesse texto de pecadora. Portanto, nós podemos perceber pelo cenário aqui, pela escrita desse texto, que essa mulher era conhecida como uma mulher indigna, uma mulher de erros, uma mulher de pecados. Ela era uma pecadora. Só que essa mulher nos dá uma lição enorme, gigantesca, extraordinária, maravilhosa. Normalmente as pessoas, quando erram, quando têm consciência de pecado, quando têm consciência dos seus erros, normalmente essas pessoas, elas procuram se afastar e não se aproximar.
Veja a vida de Adão e Eva, quando erraram, quando pecaram, quando comeram daquele fruto que Deus tinha dito para eles não comerem. O que eles fizeram? Eles se esconderam, eles se afastaram. Quando nós não entendemos quem é Jesus, nós podemos imaginar que Jesus é aquele que se zanga com a injustiça. Jesus é aquele que se irrita com o pecado, o que não deixa de ser verdade, mas ele não se zanga com o pecador. Jesus veio por ter compaixão e amor do pecador. E essa mulher então nos traz essa grande lição que, consciente de ter uma vida errada, de decisões erradas, de práticas erradas, essa mulher, ao invés de se afastar de Jesus, de repente ouviu falar que Jesus estava na casa daquele homem, jantando, comendo, ela poderia pensar, eu vou passar longe daquela casa. Não, pelo contrário, ela foi até Jesus. Ela se aproximou de Jesus. E ela se aproximou de Jesus de tal forma, a tal ponto, que as lágrimas dela tocaram os pés de Jesus. Acho que é difícil se aproximar mais do que isso. Ela se aproximou de Jesus a ponto de que os seus cabelos tocavam os pés de Jesus para secá-los. Perceba esse valor, essa lição que esta mulher nos ensina em primeiro lugar. Pecadora, rotulada, consciente de uma vida errada, ela se aproxima de Jesus. Quantas vezes, queridos, nós erramos, de repente vacilamos, escorregamos, e a nossa tendência é um afastamento. Mas essa mulher está nos ensinando a não fazer isso. Pelo contrário, nos aproximar de Deus. Vamos ver a continuação dessa história a partir do versículo 37 e também o versículo 38. Versículo 44 até o versículo 50. O texto diz assim: em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus é aquele que perdoa. Jesus é aquele que salva. Quando aquela mulher se aproxima de Jesus, aquela mulher então molha os pés de Jesus com suas lágrimas, seca os seus pés com os cabelos, unge os seus pés com aquele perfume, beija os pés de Jesus. Jesus, ele declara a vida daquela mulher: você está perdoada. E essa ação, gerava espanto, gerava admiração. Nós vemos o texto dizendo que as pessoas que estavam ao redor questionavam: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus é aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que tira a condenação das vidas. Jesus é aquele que remove a culpa. Jesus é aquele que salva. Veja esse outro exemplo que nós encontramos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. O texto diz assim: vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar em casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Queridos, mais uma vez nós vemos uma história aqui extraordinária, uma história linda. Aqueles homens, aqueles amigos desse paralítico,
levaram ele até a presença de Jesus, baixando ele naquele leito, naquela maca, na frente de Jesus, conforme o texto nos descreve. E é interessante que esse homem, ele não abre a sua boca. O texto não relata que aquele homem tenha começado a falar ou pedir algo. Absolutamente quieto, olhando a Jesus, contemplando Jesus. E Jesus, ele declara palavras de libertação, palavras de salvação, palavras de perdão, dizendo àquele homem: você está perdoado, os seus pecados estão perdoados. Interessante, sempre aprendemos que nós receberemos o perdão se nós pedirmos perdão. Se eu pedir perdão a Deus, então eu sou perdoado. Mas é interessante que nesse instante aqui, este homem não chegou a fazer nenhum pedido de perdão a Jesus, e Jesus, ele declara àquele homem: os seus pecados estão perdoados. Enquanto as pessoas olhavam para alguém, para este homem ou para aquela mulher, vendo as suas faltas, considerando-se superior a ele, a ela, lançavam olhares ou pensamentos ou até mesmo palavras de condenação. Mas Jesus, por outro lado, com misericórdia, ele observava que quanto mais pecado houvesse, mais ele derramaria do seu amor. Quem é este? Quem é este? Quem é este Jesus? Deixa eu dizer para você, Jesus é aquele que não está irado com você. Jesus é aquele que não perdeu a paciência com você. Jesus não desistiu de você. Pelo contrário, Ele te ama, Ele te perdoa. Ele já fez tudo para que você não viva mais debaixo de condenação. Eu e você precisamos entender algo, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus salvou e perdoou esta mulher e este homem, Ele não estava apenas transformando a vida individual daquelas pessoas, daqueles personagens. Mas ao declarar isso, Jesus estava liberando, Jesus estava disponibilizando para toda a humanidade a salvação e o perdão. Jesus, ao declarar àquele homem e àquela mulher: os teus pecados estão perdoados, ao dizer àquela mulher: a sua fé te salvou, Jesus estava com isso dizendo: o perdão dos pecados está disponível a todas as pessoas. A salvação, ela está disponível a toda a humanidade. Jesus já te deu o perdão. Queridos, quando nós entendemos que nós precisamos pedir perdão, é porque nós achamos que nós não recebemos ainda, que nós não temos ainda. Só que o perdão dos nossos pecados foi resolvido lá naquela cruz. Isso me dá direito de ter uma vida liberal, de libertinagem? Não, não é disso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo para você é que Jesus já providenciou o perdão dos seus pecados. Ele não te olha com condenação. Jesus, Ele já removeu a culpa de sobre a sua vida. E por esta razão, você não precisa mais se posicionar diante de lutas, dificuldades, adversidades, enfermidades, doenças, se sentindo digno de receber essas dores. Porque você já tem em Jesus o perdão. O que você e eu precisamos fazer é receber o perdão e a salvação que existe em Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Mas Jesus é aquele que já liberou o perdão para você, já te deu, Ele já colocou, Ele já disponibilizou para você usufruir de uma vida de salvação. Jesus já fez isso. Jesus é aquele que te salva e te perdoa. Respondendo então em parte a pergunta que nós vimos e lemos algumas vezes aqui: quem é este? Jesus é aquele que perdoa e salva. Eu, se fosse você, aí onde você está nesse momento, diria: Jesus, obrigado pelo teu perdão. Jesus, eu recebo o seu perdão. Jesus, porque eu me sentia culpado, eu me sentia culpada. Eu achava que eu merecia estar passando o que eu estou passando. Mas como o Senhor me perdoou, como o Senhor me deu a tua salvação e eu recebo a tua salvação, agora já não é mais justo eu continuar sofrendo. É injusto o inimigo querer tocar na sua vida. E por isso eu declaro sobre você agora que haja restabelecimento de vida perfeita, de vida de saúde perfeita,
vida livre, vida sem peso, sem condenação, sem culpa, porque essa é a verdade da obra de Cristo, que ela se materialize na sua vida. Quem é Jesus? Deixa eu destacar um segundo ponto, uma segunda ação aqui que nós encontramos de quem Jesus é, o que Jesus faz. Jesus é aquele que cura. Pense comigo. Se Jesus apenas nos salvasse, com isso ele já mudaria a nossa trajetória eterna. Ao invés de inferno, de sofrimento eterno, Jesus então nos destinando à maravilhosa presença de Deus, o nosso Pai, isso já seria maravilhoso, não é verdade? Apenas pelo fato de nós recebermos o perdão e recebermos a salvação, a mudança do nosso destino eterno, isso já seria maravilhoso, extraordinário, fantástico. Mas é interessante que Jesus, Ele quer mais. Jesus, Ele quer gerar maior transformação nas nossas vidas. Jesus não se satisfaz em termos a expectativa de uma eternidade extraordinária, mas Jesus quer que o nosso hoje seja maravilhoso. Jesus quer que nós tenhamos um novo aqui e agora. Aqui, terreno, já. Deixa eu compartilhar esse raciocínio com você, usando a continuação do texto da história daquele paralítico. Vamos voltar ali ao texto, no Lucas 5, a partir do versículo 21 até agora o versículo 26. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles e pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos, veja essa história. Aquele homem é levado então diante de Jesus, aquela maca, ela desce daquele teto na frente de Jesus. Jesus, ele entende, ele percebe o que é importante naquele primeiro momento, aquele imediato momento. E Jesus sabe que a importância daquela hora é remover toda a condenação da vida daquele homem. E por isso Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Talvez se nós estivéssemos ali, a gente ia pensar: poxa, Jesus, mas não é isso que ele veio buscar, ele é paralítico, ele quer andar. Mas Jesus sabia que aquilo era mais importante. Jesus sabia que aquele homem tinha pensamentos de condenação, pensamentos de que ele merecia, ele carregava pecados na sua vida. E Jesus então já resolve essa equação e diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus estabelece ali uma nova trajetória, uma nova rota da sua vida eterna, da vida eterna daquele homem. E isso já seria extraordinário. Mas Jesus não queria apenas que aquele homem tivesse uma nova vida eterna, o que já seria maravilhoso. Mas Jesus demonstrou nesse ato aqui que Jesus queria que aquele homem e queria que eu e você vivêssemos hoje, já, de uma forma digna, de uma forma excelente, vivêssemos não em uma maca, não paralíticos, não aprisionados a uma doença, a uma enfermidade, mas pelo contrário, nós estivéssemos livres de todo o mal no nosso físico. Percebe isso? Jesus então libera sobre aquele paralítico uma palavra de saúde, aquele homem se coloca em pé e não mais agora doente, não mais aprisionado em um físico limitado, mas agora ele pode correr, ele pode andar, ele pode avançar, ele pode trabalhar, ele pode viver plenamente. E isso é o que Jesus quer. Quando eu estou dizendo aqui que Jesus cura, não é simplesmente nos dar uma vida de saúde, é isso também. Mas o que Jesus está demonstrando e revelando aqui é que Ele quer que a nossa vida seja plena, que nós estejamos em pé, que nós estejamos em capacidade de viver plenamente. É isso que Jesus fez na vida deste homem. Jesus, quando curou, Ele também curou os cegos. Cegos passaram a ver.
surdos passaram a ouvir, leprosos foram purificados, mortos ressuscitaram. Nenhuma limitação física, portanto, é maior do que Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus, ele estabeleceu ali a saúde na vida desse paralítico, ou quando Jesus tocou os olhos das pessoas que eram cegas e elas passaram a enxergar, os surdos que passaram a ouvir. Quando Jesus purificou leprosos, Jesus, ele não transformou apenas o físico daquelas pessoas, daqueles indivíduos, daqueles personagens, daquelas histórias. Mas Jesus liberou sobre toda a humanidade a saúde na vista, a saúde nos ouvidos, a saúde no corpo físico, a saúde na pele, a saúde, enfim, de todas as enfermidades e doenças que são relatadas na palavra de Deus. Quando Jesus estabeleceu, ele curou as pessoas, Jesus estava disponibilizando a toda a humanidade, a mim e a você, saúde perfeita, saúde divina. Quem é este? Quem é este Jesus, então? É aquele que pode mudar qualquer que seja o diagnóstico médico declarado sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei aonde você está nesse instante. Eu não sei quais são, de repente, os sintomas que você está experimentando no seu corpo nesse momento. Mas eu quero convidar você a tirar os seus olhos um pouco dessa circunstância agora e colocar os seus olhos em Jesus. Jesus é aquele que passa por cima de qualquer diagnóstico médico. Se pessoas disseram que é difícil, que não tem solução, se pessoas colocaram pânico, temor no seu coração, se pensamentos de medo têm vindo à sua mente, eu quero nesse momento dizer a você, a saúde divina, ela já foi te dada. E nesse momento eu quero usar da minha posição como filho de Deus, como ministro do Senhor, para declarar sobre a sua vida, onde você está. Talvez na sua cama, no seu quarto, talvez em um leito de hospital, talvez, sei lá eu aonde, e sei lá eu com que sintoma você esteja. Eu quero dizer nessa hora, o Senhor Jesus é maior que o seu sintoma. Coloque o valor agora, valorize a vida de Jesus, foque na vida de Jesus e não foque nesse sintoma ou nesse diagnóstico médico que foi escrito a seu respeito. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesse instante se materializa na sua vida a saúde plena, a saúde divina, aquela que Jesus concedeu para mim e para você. Este é o desejo dele, esta é a vontade dele, que isso se manifeste agora no seu corpo, em nome de Cristo Jesus, que toda infecção cesse, que todo vírus morra e que toda palavra de vida agora se materialize na sua vida, no seu corpo. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é quem Jesus é. É isso que Ele fez. É isso que Ele disponibilizou para mim e para você. Essa é a justiça de Deus. Vivermos fora dessa verdade é sofrermos injustiça. Porque não é justo. Não é justo que eu e você continuemos sofrendo. Jesus, Ele assumiu sobre Ele a dor. Jesus, Ele sofreu no nosso lugar. Não para nos ensinar a sofrer, mas Jesus sofreu para que eu e você não precisemos sofrer novamente. Jesus, Ele veio para trazer saúde. Ele veio para nos dar vida. Nós podemos ainda entender e aprender na palavra de Deus que Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que nos liberta, nos faz livres. Muitas vezes, não estamos debaixo de uma limitação física, cegos, surdos ou paralíticos, mas ainda assim nos sentimos incapazes de caminhar, de marchar, de correr, de conquistar, de vencer. Muitas vezes nós não estamos debaixo de uma limitação física, de uma doença, de uma enfermidade, mas nós olhamos ao nosso redor, olhamos a nossa história, percebemos a nossa vida com uma limitação de avanço. Queremos conquistar algumas coisas e essas coisas não acontecem. Nos empenhamos, nos esforçamos, suamos, trabalhamos para realizações e essas realizações não se manifestam. E a nossa vida, ela parece que continua patinando. Não fisicamente paralisados, mas muitas vezes emocionalmente sim paralisados. Não conseguimos avançar. Parecem que existem outras amarras, outras correntes que nos aprisionam. Eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo agora entendem do que eu estou falando. Você tem tentado, você tem se esforçado, você tem buscado,
Você tem feito tudo aquilo que você pode, mas você não percebe a sua vida avançar. Você continua, parece que caminhando com o freio de mão puxado, você continua tentando e fazendo força, mas tem uma âncora que não deixa você avançar. E tudo isso, querido, não é natural. Essa resistência, essa dificuldade, é uma opressão, é o inimigo que não quer que você vença. É o inimigo que não quer que você avance. E essa amarra, essa cadeia, essa algema que tem aprisionado tantas pessoas. Mas Jesus, por saber disso, ele veio ao mundo. Por saber que pessoas como eu, como você, precisaríamos ter cadeias quebradas, ter algemas quebradas, ter correntes desfeitas. Por saber disso, Jesus veio ao mundo. Para que naqueles dias ele trouxesse libertação e disponibilizasse salvação e libertação a todas as pessoas. Veja só essa história que nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 27. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade. E não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" Percebe aqui Jesus sendo aquele que liberta? Um homem oprimido, um homem possuído ali por um espírito imundo, por um demônio. E aquele homem então, ele já não consegue agir por conta própria. Pelo contrário, aqueles espíritos imundos inclusive falam usando a boca daquele homem, oprimindo aquela vida, gerando sofrimento, gerando dor, ferindo aquela pessoa, aprisionando aquela vida. E ela, então, essa pessoa se apresenta a Jesus com esses espíritos opressores, mas esses espíritos encontram aquele que liberta, aquele que nos faz livres. Se nós estivéssemos naquele cenário, certamente isso geraria espanto, ver uma pessoa naquela situação, percebendo que não era nem a pessoa que estava falando, mas existiam espíritos imundos oprimindo aquela vida, ferindo e magoando aquela vida, e agora tentando afrontar Jesus. Mas a autoridade de Jesus elimina, rompe, acaba naquele instante com a atuação daqueles espíritos opressores na vida daquele homem. E ele imediatamente é liberto. Jesus é aquele que liberta. Veja mais este outro exemplo, Lucas 9, 42 e 43. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, e estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, até aqui, ficavam maravilhados com tudo aquilo que Jesus fazia. Queridos, existem algemas que esforços humanos não quebram. Outras pessoas talvez já desistiram de te ajudar. Você mesmo talvez não aguente mais essa vida. Apesar de muitas tentativas, você ainda tem vivido de forma aprisionada. Você se sente preso, você não consegue avançar. E isso tem gerado dor, isso tem gerado sofrimento, isso tem gerado frustração na sua vida. Mas eu vim aqui hoje te dizer que Jesus é aquele que te faz livre. Jesus é aquele que te dá vida. Jesus é aquele que, quando os esforços humanos não são capazes de desfazer aquelas cadeias, aquelas correntes, aquelas algemas, Jesus é aquele que com uma palavra,
Ele te coloca em liberdade. Jesus é aquele que tem poder para transformar a história daqueles que têm uma vida, uma jornada, um passado de frustração, vivendo debaixo da opressão maligna. Jesus é aquele que liberta. Mais uma vez eu quero te dizer que quando Jesus veio, e nesses exemplos que citei, Jesus ali, ele declarou e ele colocou aquelas pessoas em liberdade. Ele não apenas libertou aqueles 2 personagens que lemos agora, mas Jesus, ele disponibilizou para toda a humanidade que todas as pessoas pudessem viver livres, quando tivessem Jesus nas suas histórias, quando tivessem o foco das suas vidas colocadas em Jesus. Quando as pessoas estão focadas na sua dor, no seu lamento, na sua história de frustração e de derrotas, elas não conseguem modificar as suas vidas. Mas essa história nos mostra que quando aquelas pessoas são levadas até Jesus, e o foco dessas pessoas agora está em Cristo Jesus, elas experimentam a liberdade plena. Este é Jesus. Este é Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. É nele que nós devemos focar. Jesus é aquele que quebra toda a corrente, é aquele que desfaz toda a amarra, aquele que te faz livre e vencedor. Jesus, ele é a solução. Jesus, ele é a solução. Querido, não é o diagnóstico do seu médico que é a solução. Não é o que as pessoas dizem para você que é a solução. Não são os conselhos humanos que são a solução. A solução para mim e para você está em Cristo Jesus, está em focarmos em Cristo Jesus. Não é você conhecer bem os seus problemas que te fará vencê-los, é em você olhar para Jesus que te dará a vitória. Jesus não veio apenas para nos perdoar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Não apenas isso. Também isso, mas não apenas isso. Quem é Jesus? Jesus é aquele que disse, em João 10, versículo 10 e versículo 11, Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus não veio apenas te perdoar, te salvar, te curar, te libertar. O desejo de Jesus e o que Jesus veio fazer, e ele disse nessas palavras: eu vim para isso, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E para que vocês tenham vida, entendam que eu sou como o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas Jesus, ele veio para dar a vida dele. Quem é este? Quem é Jesus? Jesus é aquele que pegou a sua própria vida e entregou esta vida divina de Filho de Deus para mim e para você. Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma unção, com a mesma graça, com o mesmo favor, com a mesma leveza, com a mesma santidade, com a mesma justiça. A vida de Cristo é a vida que Ele veio dar a mim e dar a você. Talvez você queira escrever, talvez você queira registrar uma declaração de quem é Jesus. Eu escrevi uma para mim aqui e deixa eu compartilhar com você. Jesus é o Filho de Deus dado pelo Pai para mudar a minha história. Jesus, Ele é o Filho de Deus dado por Deus Pai para mudar a sua história. Deixa eu aproveitar esse momento aqui e fazer uma proposta, fazer um convite para você que está aí nos assistindo. Talvez seja a primeira vez que você esteja conectado com a gente. Talvez você recebeu esse link de algum amigo, algum familiar seu e você está assistindo agora. E você, ouvindo essas palavras, talvez esteja percebendo que Jesus é um pouco diferente daquilo que você imaginava. Talvez você tivesse receio, medo de se aproximar dele. Talvez você se sentisse culpado, indigno de ter um relacionamento com Deus. Mas hoje você pode ouvir
que Jesus ele não veio trazer condenação, mas ele veio trazer salvação. Jesus ele veio trazer perdão para os seus pecados. Ele não veio apontar o dedo. Jesus ele veio trazer cura para o seu físico. Jesus veio libertar você de toda a amarra, de toda a algema, de tudo aquilo que te aprisiona a uma vida de frustração. Jesus é aquele que deseja que você tenha uma vida plena, uma vida extraordinária, em todas as áreas. Uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida de riso, uma vida de dança, uma vida de festa, uma vida de vitória. É isso que Jesus quer para você. Eu vim para que você tenha vida plena, vida extraordinária, vida boa, vida excelente. E você entendeu, você recebeu essa mensagem no seu coração. Deixa eu te dizer algo. Jesus, Ele está aí onde você está agora. Eu não sei se você está debaixo das suas cobertas no seu sofá, assistindo uma televisão, essa mensagem. Talvez você esteja na sua cama, talvez você esteja num quarto de hotel, talvez você esteja num carro, talvez você esteja no escritório, eu não sei onde você está. Eu sei que Jesus está aí agora diante de você. E Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para mudar a sua história. Eu vim para começar com você hoje uma nova jornada de vida. Jesus ele está aí para enxugar a lágrima que tem escorrido dos seus olhos. Jesus ele quer devolver um sorriso aos seus lábios. Jesus quer tirar essa angústia que tem exprimido o teu peito. Jesus quer devolver agora a paz ao teu coração. Jesus ele quer tirar você dessa trajetória de frustrações, de derrotas, de perdas. Ele quer te pegar pela mão agora, colocar você em pé e fazer você andar por um novo caminho, uma nova vida, uma vida de vitórias, uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida de liberdade, uma vida sem condenação, uma nova vida como filho, como filha de Deus. A pergunta é: você quer? Se você pudesse enxergar nesse instante agora, Jesus está perguntando para você: você quer? Você permite que eu faça parte da sua vida, faça parte da sua história? E você que está me assistindo agora, eu sei que na sua mente talvez venham alguns pensamentos do tipo: pastor, eu quero, mas o que eu tenho que fazer para isso? Meu amado, minha amada, você só precisa fazer uma coisa: só receber. Aquele texto que nós lemos há pouco diz que Jesus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho. Deus não vendeu o seu Filho, Deus não pediu um pagamento pela vida do Filho. Deus, Ele deu o seu Filho. O que eu e você podemos fazer? Receber esse presente. Receber Jesus, Ele é um presente dado por Deus. E dizer: Jesus, eu te recebo sim. Entra na minha vida sim. Jesus, faça parte da minha história sim. Jesus, eu recebo o seu perdão sim. Jesus, eu recebo a saúde do Senhor sim. Jesus, eu recebo a salvação sim. Jesus, eu recebo a tua liberdade sim. Jesus, eu recebo a tua vida, a vida plena sim. É só isso que você precisa fazer. Vamos fazer isso juntos? Eu gostaria de te ajudar em uma oração. Uma oração onde nós vamos convidar Jesus para entrar na minha vida, na sua vida, na nossa história. Eu quero te ajudar fazendo essa oração com você. Eu quero pedir que você, então, repita essa oração. Eu vou dizer algumas palavras, algumas frases, mas não apenas repita. Faça das minhas palavras as suas palavras nesse instante. Coloque valor em cada uma dessas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus nesse momento. Ele está te ouvindo. E saiba, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos fazer isso? Aí onde você está, não importa. Coloque o seu pensamento em Deus nesse momento. Você e Ele. E diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Teu amor. Eu te agradeço pelo Teu poder. Hoje eu entendi que é somente o Senhor quem pode mudar a minha história. Por isso, nessa hora, Deus, eu recebo o Seu Filho, Jesus Cristo, como meu único Senhor, como meu Salvador. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor naquela cruz derramou o Seu sangue para o perdão dos meus pecados. Eu recebo o Seu perdão. E nesta hora,
eu também perdoo a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu abençoo estas vidas com salvação. Nesta hora, eu renuncio a Satanás e os seus demônios, e eu também desfaço a todas as obras do mal na minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, enche agora a minha vida, me enche com a sua paz, me enche com a sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Deus, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado, porque a partir deste momento eu posso chamá-lo de Pai, o meu Pai Celestial. Amém, amém, amém. Querido, você que tomou essa decisão agora, você que fez esta oração, entregando a sua vida para Jesus, você tomou a decisão mais importante da sua vida. Essa decisão fará você agora viver uma nova jornada, uma nova trajetória de vida. Eu sei que nesse momento você já está experimentando uma leveza aí nos seus ombros. Saiu um peso. O Espírito Santo agora está enchendo a sua vida e te enchendo de alegria, de paz. Nós como igreja nos alegramos muito com a sua decisão. E nós queremos apoiar você nessa nova jornada, nesse novo tempo. Estamos colocando para isso um QR Code aí na sua tela e um link. Você pode acessar esse link, esse QR Code, e nós vamos fornecer a você um e-book. Um e-book com os primeiros passos da vida cristã. Para te apoiar, para te ensinar, para te ajudar. E também queremos colocar esses números de WhatsApp que estão aí agora na sua tela, para que, se você desejando mandar uma mensagem, uma pergunta, um pedido de oração, enfim, se você quiser se relacionar conosco como igreja, nós queremos disponibilizar para você esse canal de relacionamento, de diálogo, de conversa. Você que tomou essa decisão, nós queremos fazer um pedido, eu quero te fazer um pedido. Existem muitas pessoas que estão assistindo conosco agora essa mesma mensagem e nós queremos nos alegrar com você. Então, se você fez essa oração, se você entregou a sua vida para Jesus, faça um comentário nessa live. Diga ali, eu recebi a Jesus agora. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz essa oração. Enfim, como você quiser se colocar ali, esses irmãos que estão assistindo agora juntamente com você vão te dar as boas-vindas à família de Deus. Você agora é filho de Deus, você faz parte desta família e nós nos alegramos porque isso muda certamente a sua história, não apenas o seu destino eterno, mas como eu falei, Jesus tem todo o interesse para que o seu aqui, agora, também seja mudado. Graças a Deus por isso. Para concluir, eu quero ler um último texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 19, e o texto diz assim, Jesus perguntando, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que nós vemos tantos momentos em que as pessoas estão ali se perguntando, quem é este? Quem é este Jesus? Quem é esta pessoa que fala de forma diferente, que age de forma diferente, que pensa de forma diferente, que tem uma postura diferente? Quem é este? Mas agora Jesus, ele se volta aos seus discípulos e pergunta para os discípulos, para mim e para você, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus, ele está interessado em saber agora o que os seus discípulos ou o que nós pensamos dele? Porque ele quer saber o que nós diremos, o que nós dizemos a respeito dele? Jesus quer saber se nós sabemos quem Jesus é. Porque somente quando sabemos quem ele é que nos é revelado quem nós somos.
Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu: e você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro, ele percebe, ele reconhece, ele lhe declara, ele diz, ele percebe quem é Jesus, a sua própria identidade, a identidade de Pedro é revelada. Quando eu e você reconhecemos, sabemos e declaramos quem é Jesus, a nossa identidade é revelada. Quando sabemos dizer quem é Jesus, nós somos instrumentos de edificação e expansão da sua igreja. Quando nós sabemos quem é este, temos as chaves do reino dos céus. Quando nós sabemos quem é Jesus, nós ligamos na terra e é ligado nos céus. Queridos, para concluir, eu quero falar com você. Eu e você que temos a Jesus. Eu e você que somos filhos amados de Deus. Já fomos alvos da salvação, do seu perdão. Mas que por momentos, por circunstâncias, por situações, por desafios, por adversidades, fomos tentados a colocar os nossos olhos, focar os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, nos diagnósticos, nos sintomas. Eu quero chamar você, vamos voltar os nossos olhos para Jesus. É dele que vem a nossa solução. É nele que está a verdade. E quando nós entendemos isso e nós focamos adequadamente, assumimos a postura correta de quem nós somos, nós servimos para a expansão do seu reino. Nós temos a chave do reino dos céus e aquilo que nós liberamos, aquilo que nós declaramos sobre a terra, também é liberado nos céus. Eu quero encerrar, daqui a pouco teremos a ceia, mas eu quero ainda fazer uma oração com você. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é tão linda, tão extraordinária, que nos faz perceber que a vida disponível está na palavra e não está nas circunstâncias que nos rodeiam. Obrigado porque na tua palavra nós encontramos a revelação de quem o Senhor é e de quem o seu Filho é, do que Ele fez por nós e do que Ele pode fazer através de nós. Obrigado, Jesus, porque os nossos olhos, eles não precisam e nem devem ficar focados excessivamente nas circunstâncias, mas os nossos olhos, eles podem olhar para o Senhor, sabendo que no Senhor existe a salvação, existe o perdão, existe a saúde, existe a liberdade, existe a vida plena. Obrigado porque é isso que o Senhor nos deu e não aceitamos nada diferente disto. Por isso nós ordenamos a todo o mal que tem afligido as nossas casas, as nossas vidas, os nossos corpos físicos, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós resistimos nesse instante porque aceitamos plenamente a obra de Cristo Jesus em nós. E nesse momento nós usamos a nossa boca para que essa obra flua através de nós. Nós declaramos saúde sobre a nossa casa, saúde sobre a vida daqueles que estão perto de nós, saúde sobre a vida dos nossos familiares, saúde divina, aquela que o Senhor Jesus veio nos dar. Nós declaramos vida abundante, nós declaramos vida plena, nós declaramos, Senhor, segundo a autoridade que o Senhor nos deu, nós nos posicionamos agora como filhos, irmãos de Cristo Jesus, e nós declaramos sobre a face da terra saúde divina. Que todo mal, todo flagelo, toda praga, todo vírus cesse em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E que venha a saúde divina e lave e varra toda a terra. Declaramos em nome de Cristo Jesus a obra adorável, amável e maravilhosa e poderosa de Jesus, materializada em nós e através de nós. Amém e amém. Graças a Deus. Eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração, que ela gere transformação não apenas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos de forma momentânea, mas que ela possa operar, que o Espírito possa vivificar essa palavra na sua casa, na sua vida, e gere transformações imediatas no seu lar, em nome de Jesus.